Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma Pastoral Viva a Esperança. E eu quero ler com você Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu gostaria de falar à luz desse versículo do apóstolo Paulo, palavras ditas pelo apóstolo Paulo, um pouco a respeito do culto. Nós que somos cristãos temos o costume e o hábito de nos reunir semanalmente para cultuarmos a Deus em comunidade. Nesse momento de pandemia, nós não estamos podendo desfrutar desse encontro comunitário e tem feito muita falta, porque nesse encontro nós podemos cantar louvores a Deus, nós oramos uns pelos outros, a palavra é lida e exposta, enfim. Nesse ambiente comunitário, de culto comunitário, nós somos muito edificados e é muito bom que a gente se encontre semanalmente. Portanto, tem feito muita falta isso para as nossas vidas. Mas à luz desse versículo, nós podemos ampliar a nossa percepção a respeito do culto. O culto, de fato, ele vai além desse encontro semanal, desse ajuntamento nas quatro paredes de um templo ou de um prédio onde a igreja se reúne. O culto tem a ver com a vida. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro nesse texto para nós. A primeira coisa que nós podemos ver aqui é a respeito da motivação do nosso culto. Paulo diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Então, a primeira coisa que ele diz é portanto. Então, ele está conectando o que ele vai dizer aqui àquilo que ele já disse anteriormente. E nos 11 primeiros capítulos de Romanos, Paulo fala a respeito da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Paulo nos explica, ou diz através da sua carta, que nós estávamos mortos, diz que nós estávamos destituídos, distantes, carentes da glória de Deus e que nós precisávamos de uma intervenção. E essa intervenção, essa salvação, ela vem através de Cristo Jesus. Ou seja, o sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário fez com que eu e você fôssemos justificados, com que nós fôssemos feitos justos, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso é uma demonstração de amor. Deus nos amou a esse ponto de entregar o Cristo para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. E por causa da nossa fé no sacrifício de Jesus, porque nós cremos naquilo que Jesus Cristo fez, Paulo diz que é como se nós tivéssemos sido crucificados com Ele e como se nós tivéssemos ressuscitado com Ele ao terceiro dia. Portanto, Paulo diz o seguinte: portanto, ou seja, porque vocês foram encontrados por Deus, amados por Deus, porque o sacrifício de Jesus é suficiente para que vocês sejam salvos de uma vez por todas, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Mais uma vez, Paulo está falando a respeito da motivação da nossa adoração, do nosso culto. A motivação é essa misericórdia de Deus que foi derramada sobre nós. Isso já basta. Saber que nós fomos amados por Deus e nós fomos alvo da misericórdia de Deus já é motivo definitivo e suficiente para que a gente queira adorar a Deus e cultuar a Deus. E Paulo prossegue nas suas palavras: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui nós temos uma linguagem do Antigo Testamento que tem a ver com o sacrifício que era levado até o templo. As pessoas, quando iam cultuar a Deus no Antigo Testamento, elas levavam animais para serem sacrificados lá no templo. E Paulo está dizendo que nós devemos oferecer a nós mesmos como sacrifícios. Nós não mais nos achegamos a Deus com animais para serem sacrificados. Não, agora o sacrifício sou eu, o sacrifício é você. Em outras versões diz que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício. E isso é muito interessante porque no contexto em que Paulo está escrevendo essa carta, o corpo era tido como algo impuro. O bom mesmo era o espírito, mas na mentalidade grega o corpo era algo sujo, a matéria não era vista como algo bom. E Paulo está dizendo o seguinte: não, vocês têm que oferecer o corpo de vocês, os membros do seu corpo. Vocês têm que oferecer a sua vida integralmente como um sacrifício a Deus. E um sacrifício vivo, ou seja,
um sacrifício que não é consumido pelo fogo do altar, como era no templo. Não, um sacrifício que é dia após dia. Nós não morremos, mas todos os dias nós nos sacrificamos a Deus. Sacrifício vivo, sacrifício diário, todos os dias nós nos entregamos a Deus como uma oferta a Ele. Um sacrifício santo, ou seja, separado, um sacrifício que apesar de estar no mundo, não toma a forma do mundo, que é o que Paulo vai dizer posteriormente, ou seja, o sacrifício separado para a glória de Deus e agradável, sacrifício agradável a Deus, a minha vida e a sua vida, como diz o pastor Antônio Carlos Costa, tirar um sorriso dos lábios de Deus. É Deus olhar para mim e para você com deleite, com prazer, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo termina dizendo: este é o culto racional de vocês. A palavra racional aqui significa lógico, o culto lógico de vocês. O que significa isso? Porque nós fomos alcançados por Deus, porque Ele derramou sobre nós o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, porque Jesus morreu no nosso lugar e nos justificou, nos salvou, porque nós fomos lavados por esse sangue do Cordeiro. É lógico, é natural, é uma reação esperada a de que a gente se entregue a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional de vocês, ou seja, é isso que Deus espera daqueles em quem Ele fixa o seu olhar, a quem Ele ama, a quem Ele entrega a salvação e dá uma nova vida. É natural que a gente responda a Deus em adoração, cultuando a Deus, glorificando a Deus com as nossas vidas. Esse é o sentido do culto. O culto, então, ele vai muito além do encontro comunitário, apesar do encontro comunitário ser uma bênção e ser maravilhoso, e eu espero que a gente possa retornar o quanto antes para esses encontros comunitários. Mas o nosso culto, ele acontece todos os dias. Todo dia é dia de nós oferecermos a Deus a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Um sacrifício que glorifique a Deus, que os membros do nosso corpo, que as nossas mãos, que os nossos pés, que tudo que nós somos seja instrumento para abençoar a vida das pessoas, para a glória de Deus, para que a nossa adoração ela seja a tradução da nossa própria vida. Tudo que a gente fizer, que tudo que a gente fizer seja para a glória de Deus e para adorar a Deus. Esse é o sentido do culto. E a minha oração é para que a gente consiga viver essa verdade, para que a gente extrapole os limites da religião e que a nossa vida seja dedicada a Deus todos os dias para glorificar a Deus. Que Ele encontre em nós esse culto, esse sacrifício vivo, santo e agradável, e esse culto lógico, essa resposta natural daqueles que foram encontrados por Ele. Que o Senhor encontre em mim esse culto, e eu espero que Ele encontre em você também esse culto. Que Deus te abençoe e até a próxima pastoral, se Deus quiser.